Bloco 57. Migrações e movimentos populacionais. Aula 1. Migrações. Nessa aula, vamos conversar sobre um tema muito importante em geografia: migrações. Então, o que é migração? Basicamente, migração é quando uma pessoa ou grupo de pessoas se desloca de um lugar para outro. Esse movimento pode ser temporário ou permanente, e pode acontecer dentro do mesmo país ou até mesmo entre países diferentes. Agora, vamos organizar melhor esse conceito e entender os diferentes tipos de migração. Primeiro, podemos falar da migração quanto à direção do movimento. Se o deslocamento acontece dentro do mesmo país, chamamos de migração interna. Por exemplo, alguém que se muda de um estado para outro ou de uma cidade para outra. Já quando a pessoa se muda para outro país, estamos falando de migração externa. Nesse caso, usamos também os termos imigração, quando alguém entra em um país, e emigração, quando alguém sai de um país. Outro ponto importante é a duração da migração. Temos a migração permanente, quando a pessoa se estabelece de forma definitiva no novo local, e a migração temporária, que acontece por um período determinado, como nos casos de intercâmbio ou trabalho sazonal. E tem também a motivação da migração. Quando a pessoa decide se mudar por vontade própria, geralmente buscando melhores condições de vida, chamamos de migração espontânea ou voluntária. Mas, às vezes, as pessoas são obrigadas a se mudar por fatores externos, como guerras, perseguições ou desastres naturais. Nesse caso, falamos de migração forçada. Outro critério é a distância percorrida. Se a migração ocorre entre regiões diferentes dentro do mesmo país, chamamos de migração interregional. Se acontece dentro da mesma região, é a chamada migração intrarregional. Além desses, existem alguns tipos específicos que aparecem bastante em provas. Por exemplo, o êxodo rural, que é quando pessoas deixam o campo e vão para a cidade em busca de oportunidades. O êxodo urbano, que é o movimento contrário quando as pessoas deixam a cidade e se mudam para áreas rurais. Temos também a migração pendular, que é o deslocamento diário, geralmente entre casa e trabalho ou estudo. E a migração sazonal, que acontece em épocas específicas do ano, como trabalhadores temporários na agricultura. Agora, vamos falar das principais causas das migrações: econômicas, busca por melhores empregos e salários; sociais, qualidade de vida, educação, saúde; políticas, fugindo de guerras, conflitos ou regimes autoritários; ambientais, desastres naturais, mudanças climáticas, degradação ambiental. Migrações ajudam a entender a dinâmica populacional, a urbanização, a globalização e até as desigualdades sociais. Aula 2. Migrações brasileiras. Hoje a nossa aula vai falar sobre as migrações brasileiras. Então, vamos entender juntos o que isso significa e como elas acontecem. Primeiro, vamos lembrar: migração é o movimento de pessoas de um lugar para outro. Pode ser dentro do próprio país, o que chamamos de migração interna, ou de um país para outro, a migração externa. E por que as pessoas migram? Bom, podem ser vários motivos: em busca de trabalho, melhores condições de vida, por fatores sociais, políticos ou até ambientais. Vamos começar com as migrações internas, que são muito importantes para entender o crescimento das nossas cidades. O primeiro tipo é o chamado êxodo rural. Esse é o movimento das pessoas do campo para a cidade, em busca de emprego e melhores condições de vida. Começou na primeira metade do século XX
e ainda influencia bastante o crescimento das cidades no Brasil. Outro movimento muito conhecido é a migração nordestina. Historicamente, muitos nordestinos se mudaram para outras regiões, principalmente para o Sudeste, devido às secas, à falta de trabalho e à busca por melhores oportunidades. Esse fluxo migratório foi muito importante na formação de várias cidades brasileiras e na história do país. E não podemos esquecer da migração para o Centro-Oeste. A ocupação dessa região foi impulsionada por políticas de incentivo, como a construção de Brasília, que trouxe pessoas de várias regiões em busca de emprego e melhores condições de vida. Agora, vamos falar das migrações externas, ou seja, pessoas que vieram de outros países para o Brasil. Entre 1850 e 1930, o país recebeu muitos imigrantes europeus, especialmente italianos, alemães e portugueses. Eles vieram principalmente para trabalhar nas lavouras de café e depois na indústria. Esse período é chamado de boom migratório. E hoje, o Brasil continua recebendo imigrantes, principalmente de países vizinhos, como Venezuela e Haiti, devido a crises políticas e econômicas em seus países de origem. Aula 3. Histórico das migrações externas no Brasil. Para entender o Brasil de hoje, a gente precisa olhar para trás e ver como as migrações externas ajudaram a construir a nossa história. Lá no período colonial, os primeiros a chegarem em peso foram os portugueses. Eles vieram como colonizadores, explorando principalmente o litoral nordestino. Mas não parou por aí. Infelizmente, também tivemos o tráfico negreiro, que trouxe milhões de africanos escravizados. Esse movimento foi decisivo para formar a base da sociedade colonial, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar. Avançando no tempo, já no século XIX, com o fim da escravidão, o Brasil precisava de mão de obra para as lavouras de café. E aí entra a imigração europeia. Italianos, alemães, espanhóis, muitos se instalaram em São Paulo e ajudaram a sustentar o ciclo do café. Mais para frente, no início do século XX, tivemos também a imigração japonesa, que se concentrou no interior paulista e se tornou bem importante na agricultura. Agora, quando chegamos no século XX, o cenário muda bastante. O país começa a se industrializar, e com isso, acontece o famoso êxodo rural. Muita gente sai do campo e vai para as cidades, principalmente no Sudeste, em busca de melhores condições de vida. Também foi nesse período que a migração nordestina ganhou força. Muitos nordestinos deixaram sua região, fugindo das secas e da falta de oportunidades, e se deslocaram principalmente para o Sudeste e o Centro-Oeste. E não para por aí. Nos últimos anos, o Brasil também passou a receber novas ondas de imigração internacional. Depois do terremoto de 2010, por exemplo, muitos haitianos vieram para cá, especialmente para a região norte. Outro caso importante é o dos venezuelanos, que, por causa da crise política e econômica, migraram em grande número para estados como Roraima e Amazonas. E ainda temos os bolivianos, que chegam para trabalhar em setores como o têxtil, principalmente em São Paulo. Então, se a gente parar para pensar, cada movimento migratório está ligado a fatores diferentes: economia, política, crises sociais, e todos eles deixaram marcas na demografia, na cultura e também na economia do Brasil. Aula 4. Migrações internas no Brasil. Panorama histórico. Nessa aula, a gente vai conversar sobre um tema super importante da geografia: as migrações internas no Brasil. Mas antes de tudo, o que são essas migrações internas? Bom,
É bem simples. São os deslocamentos de pessoas dentro do nosso próprio território sem cruzar fronteiras internacionais. E olha, no Brasil isso sempre foi muito marcante, porque o tamanho continental do país e as diferenças entre as regiões acabam influenciando bastante esses movimentos. Agora, vamos entender como isso aconteceu ao longo da história. Lá entre as décadas de 1950 e 1980, rolou o que a gente chama de êxodo nordestino. Muita gente saiu do Nordeste em direção ao Sudeste, principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Primeiro, porque o Sudeste estava em plena industrialização, cheio de oportunidades de emprego, e segundo, porque o Nordeste sofria com a seca e a falta de infraestrutura. Então, era natural que as pessoas buscassem uma vida melhor em outras regiões. Outro movimento muito importante foi o êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas do campo para as cidades. A mecanização da agricultura, junto com a falta de condições de vida no meio rural, acabou empurrando muita gente para os centros urbanos. Isso fez as cidades crescerem muito rápido. Mas, infelizmente, de forma desordenada, gerando problemas sociais como o aumento das periferias e a falta de serviços básicos. E olha só, nas últimas décadas o movimento mudou um pouco de direção. Hoje a gente percebe cada vez mais pessoas indo do sul e sudeste para o norte e o centro-oeste. Isso acontece por causa da expansão da fronteira agrícola, da busca por novas oportunidades de emprego e também pelo processo de interiorização que ganhou força com a construção de Brasília e o crescimento de cidades médias. Agora, quais são os fatores que explicam essas migrações? A gente pode resumir em 4 grandes grupos: econômicos, como emprego e oportunidades; sociais, ligados à qualidade de vida, saúde e educação; ambientais, como secas e enchentes; e também políticos, que envolvem programas de incentivo e projetos de desenvolvimento regional. Para fechar, vale lembrar alguns conceitos-chave. A migração voluntária, quando a pessoa decide se mudar por conta própria, em busca de melhores condições. A migração forçada, quando fatores externos como desastres naturais, guerras, perseguição política obrigam o deslocamento. E o fluxo migratório, que é justamente esse movimento coletivo de pessoas de uma região para outra. Então, entender esse panorama das migrações internas é fundamental, não só para a geografia, mas também para temas como urbanização, desigualdade social e desenvolvimento regional.